Juntos agora o capítulo 10 do livro de Neemias. Estamos chegando aí ao final de Neemias. Logo vamos entrar no livro de Esther. Que livro gostoso, maravilhoso, uma história empolgante. Quando a gente começa a ler Esther, a gente não quer mais parar, quer saber o fim da história. É muito lindo mesmo, nós vamos ter a oportunidade de passar alguns dias com você aqui, estudando este lindo capítulo. Terminando aqui, Esther na realidade acontece mais ou menos no meio entre Esdras e Neemias, né? É mais ou menos nessa época. E Esther era o livro lido, ou é o livro lido na festa do Purim, ainda pelos judeus hoje, e era lido naquela época também. Era um dos livros lidos nesta festa muito linda, significativa, e aqui contava como Deus apoiou o povo, livrou o povo e sempre acompanhou o seu povo. Bom, agora, depois deles orarem, no capítulo anterior, depois deles se jogarem, não é, na pedra, não é, e espatifarem o orgulho, depois de tudo isso, eles agora fazem uma aliança. O povo faz uma aliança sobre guardar a lei. E eu destaquei alguns pontos aqui, eu queria passar com você esses pontos. Tem aqui uma pequena genealogia, então nós vamos passar por ela, só mencionar um pouquinho, mas o verso 38 do capítulo 9 faz parte do capítulo 10. Então é o contexto. Então vou ler o 38. Por causa de tudo isso, dessa maneira de se arrepender, de confessar os pecados, de reconhecer, inclusive, que Deus estava usando a sua misericórdia para com o povo, tu és justo, etc e tal, fiel e tal. Então, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. Essa é uma expressão forte, viu? Estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, vamos fazer uma aliança com Deus. Lemos o livro tocou em nosso coração, o livro da lei, agora nós temos que cumprir. Tudo que a gente aprende na palavra de Deus é muito bom, não é? Mas se a gente não cumprir, não serve muito, né? Se a gente não colocar em prática, ali diz, ame os seus inimigos. É muito complicado isso, né? Temos que ter a ajuda de Deus para isso. Mas se nós não colocarmos isso em prática, a palavra simplesmente vai ficar... É como um livro qualquer que a gente está lendo. Não é? A lei, a palavra de Deus, precisa ser cumprida. Precisa ser exercitada pela nossa vida, não é? Todos os dias. Aqui, então, eles fizeram uma aliança fiel de fidelidade à lei. Esta aliança fiel é alguma coisa parecida com a aliança fiel do casamento, que infelizmente hoje alguns estão até mudando o voto, né, do casamento, até que a morte os separe, então até que o divórcio vos separe, né? Na realidade, as pessoas já casam, se não der certo a gente separa e tal. Mas é uma aliança fiel. O casamento deveria ser uma aliança fiel e perpétua. É esse o sentido. Aqui eles estavam fazendo uma aliança fiel e perpétua com o Senhor. Em relação à lei. Estão voltando do exílio, estão chegando ali, viram a construção do templo, a construção dos muros, e agora eles reatam essa ligação com Deus. Nós andamos errados. Era isso que eles falaram aqui no capítulo anterior. Nossos pais erraram. O Senhor nos corrigiu no exílio, mas Ele nunca nos abandonou no deserto e nem no exílio, em qualquer lugar. Não é? Diz que os soldados, o Navy, né, americana, há uma regra, né? Nunca nenhum soldado fica para trás, né? Nenhum soldado fica para trás. Deus não deixa ninguém para trás. Ele quer ter todos perto dele. E foi o que ele fez com o seu povo. Mas teve que corrigi-lo. Foram para o exílio, Deus os traz de volta e agora eles fazem um contrato fiel, uma aliança fiel. Nós vamos ser fiéis à palavra. Então, eu destaquei algumas coisas aqui no capítulo 1, então seria o 10, verso 1. Os que selaram foram. Por isso que é importante aqui, aparece uma porção de nomes. Para eles era importante isso, para nós também. A quantidade de pessoas que selaram isto, que eram os sacerdotes, os príncipes e os levitas. O povo também vai entrar por aqui, vai entender isso. O primeiro pacto com Deus tem que vir dos líderes. Você tem família, é dos chefes da família, pai e mãe.
Se pai e mãe não tomam a decisão de seguir o pacto, né, a aliança fiel com Deus, os filhos vão seguir como? Os pais são exemplos, né? Exemplos de fé, de esperança, estão sendo vistos o tempo todo. Então, os que selaram foram Neemias, o governador, começou lá em cima. O governador selou esse pacto de fidelidade à lei de Deus. Isso a gente tem que fazer todo dia. E aí vem dizendo que ele era filho de Acalias, de Zedequias, de Seraías, de Azarias, de Jeremias, Pazura, Maria, dá todo mundo aqui da família, né? Estes eram sacerdotes. Então, os de Neemias eram sacerdotes. E os levitas, tá lá, Jesua, filho de Azanias, Benuí, filho dos filhos de Enadad, e aí vai, uma porção deles aqui que são apresentados. Verso 14, os chefes do povo, Parós, aí vem um monte de nome aqui, tem nomes aqui bem diferentes, você pode até usar para colocar num dos seus filhos aí, né? Tem significado esses nomes, viu? Esses nomes todos têm um significado, cada um deles tem um significado. E aqui o verso 28 vem dizendo, o resto do povo, então todo o povo, né? Está lá o governador, por ali, levitas, os chefes do povo, aqui vem o resto do povo, quer dizer, toda a população, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos da terra, de outros povos, de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, num juramento. E o primeiro item, andariam na lei de Deus. Andariam na lei de Deus. Foi lida a lei de Deus, primeira coisa, vamos andar na lei de Deus. É bem claro, bem próprio, né? Primeira decisão, aliança fiel, andar na lei de Deus. O segundo item, que vem aqui nesse mesmo verso 29, no finalzinho, assim, guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Então, primeiro, andariam na lei do Senhor. Essa expressão, andariam na lei do Senhor, é colocar a lei do Senhor na prática da vida. Não é apenas conhecer, guardar, né, mas andar. É praticar a lei do Senhor na vida. Isso era importante. Segundo, guardariam e cumpririam todos os mandamentos, estatutos, juízos do Senhor. Há um terceiro no verso 30. Deixa eu dar um golinho de água aqui nessa caneca da Novo Tempo. No verso 30 diz assim, e não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos. Esse aqui era um outro pacto fiel. Uma outra aliança fiel. Não se misturariam com outras terras, por quê? Com pessoas de outras terras, por quê? Porque eles têm outros deuses. Eles vão enfraquecer a fé daqueles com quem se casarem, dos filhos que terão. Fica uma família dividida. O judeu aceitava a conversão de alguém. Inclusive, nós vamos ver aí no livro de Esther, que quando os judeus acabaram vencendo, não foram mortos e receberam lá todo o apoio do rei e tal. Muitos se converteram ao judaísmo. Está escrito lá, muitos se tornaram judeus. O judeu aceitava isso. O que eles não deveriam aceitar é que os casamentos fossem arranjados com pessoas que adoravam deuses diferentes. Porque eles iriam trazer... Esse foi o problema de Israel. A partir de Salomão, praticamente todos os reis em Judá adoraram outro rei, outro Deus, digo melhor, em algum momento. Todos eles. No reino de Israel, então, todos, com certeza, adoraram mais de um Deus. E sacrificaram até filhos, alguns deles, matando-os diante do Deus. Então, esse é o terceiro, não dariam suas filhas. Vamos manter a família dentro das crenças, para que a gente possa ser esse povo de Deus que Ele quer que a gente seja, que não fomos por causa da nossa desobediência, mas ainda podemos ser. De uma outra maneira, Deus estava conduzindo tudo para que o Messias chegasse e aí uma nova nação surgisse, né? Os judeus espirituais, que somos todos nós que acreditamos em Cristo. O verso 31 então traz um quarto, um quinto e um sexto. Então, de que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado. Esse é o quarto ponto.
eles obedeceriam o sábado. Bom, imagina só, são levados no exílio para a Babilônia por Nabucodonosor. Alguns se esqueceram da religião, né? E o sábado também podia não ser bem guardado. Estão voltando agora para suas origens. E eles têm que entender que o sábado é um dia especial e que a gente não faz compras nesse dia. Que a gente não recebe pessoas para vender alguma coisa dentro da cidade. Então, vamos ser fiéis, aliança fiel. Mais um quarto, né? Aqui. Nem no dia santificado, quer dizer, no sábado, não, que é o 7º dia de toda a semana, e nem num dia santificado. As festas, né? Festa do tabernáculo e outras festas mais que o judeu tinha. E de que, agora é o 6º, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Aqui é bem interessante. No 7º ano era o ano em que a terra descansava. Eles plantavam e colhiam durante 6 anos. E no 7º ano a terra descansava e tudo que ela produzia as pessoas podiam pegar. Já nas colheitas de todos os anos, eles não deveriam colher todas as espigas ou todo o cereal, eles não deviam colher tudo, deviam deixar alguma coisa para os pobres. Essas são orientações de Deus aqui. E eles, nessa daqui, dizem, ok, então vamos guardar o sábado, vamos guardar os dias santificados, né? O dia da expiação, e não vamos fazer nada nesses dias também, não vamos comprar, né? Nem vender. Então, no sábado, nos dias santificados e no 7º ano vão abrir mão, não vão ter cobrança nenhuma, pode entrar na minha terra, pegar o que você quer ali. Também um 7º item que diz aqui, o verso 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, são 4 quilos, para o serviço da casa do Senhor. Para quê? Para os pães da proposição, para a oferta contínua dos manjares, para o holocausto contínuo dos sábados, aquelas festas, né, que também eram chamadas de sábados, das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para a oferta sobre o pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa de Deus. Ok. Então, mais um pacto. Nós vamos manter com 4 quilos, né, de metal, de prata, de ouro, todos os anos, para que a casa de Deus, né, o templo de Deus, nossa casa de adoração, possa ter movimento. E aqui o interessante, um 8º ponto, nós, os sacerdotes e levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha. Até a lenha, porque eles queimavam o sacrifício com lenha, né? Com fogueiras, com fogo. Então, essa lenha também, segundo as famílias, a tempos determinados, eles tinham que fazer doações. Isso era um pacto fiel. A lenha também deveriam levar. Um 8º ponto, e que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas do ano, de ano em ano, à casa do Senhor, para que houvesse alimento para os sacerdotes. Não é? É bem interessante isso, né? Eles trabalhavam e deveriam ser sustentados. Um 9º ponto, os primogênitos dos nossos filhos do nosso gado, como está escrito, né? Aqui não é primogênito para matar não, né? Das manadas das ovelhas, tal, traríamos à casa do Senhor. O primogênito das famílias, não era para a morte, mas eles pagariam um resgate do primogênito. Você se lembra da história de Israel, quando eles saíram do Egito? Quando eles passaram o sangue nos umbrais da porta, e onde houvesse o sangue, o anjo da noite não passaria. Então, o primogênito pertence a Deus. Com isso, Deus está dizendo, o primogênito pertence a mim. Ele vai dar continuidade à família, ele vai ser o chefe da família quando o pai, o mais velho, morrer. Ele deve ser o sacerdote da família. Então ele é meu. Então quando você vier me oferecer o seu primogênito, uma apresentação, né? Então você dá uma oferta resgatadora para o templo, porque o primogênito é meu. É bem lindo isso daí, né? Então aqui seria um último ponto desta lista toda, o último ponto que compõe esta lista da aliança fiel. Aliança fiel. E são coisas boas para nós também, né? Coisas boas para nós.
O último que eu quero destacar aqui, o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas, os filhos de Arão, né? Arão já tinha morrido, né? Mas os descendentes estariam com os levitas quando esses recebessem os dízimos. E os levitas trariam o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro. Quer dizer, o próprio levita, quando recebia alguma coisa, ele dava o dízimo. Não é? E isso é assim que funciona. O pastor, no meu caso, eu recebo um salário, né, da igreja, da parte da igreja, uma associação faz isso, e eu também dou o dízimo. Eu vivo do dízimo, mas também dou o dízimo. É o dízimo dos dízimos, ou o dízimo do dízimo. Então tudo foi explicadinho, nós vamos ser fiéis. Em todos esses aspectos, queremos ser fiéis. Não é um desafio para a gente também, ser fiel a Deus? Fazer um pacto fiel de aliança, uma aliança, um pacto fiel? Que Deus te abençoe, eu queria orar com você nesse momento. Pai amado, ajuda-nos a termos este pacto fiel, esta aliança fiel diante do Senhor. Aprendemos na palavra e cumprimos. Nós queremos andar com Jesus Cristo, ser Jesus para as pessoas. Precisamos conhecer a palavra para aplicá-la em nossa vida. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém.